Sabe aquele frio na espinha? Aquela sensação estranha de que tem algo ou alguém te observando bem de perto? Agora imagina sentir isso no exato momento em que você está morrendo. As histórias que você vai ouvir aqui não são comuns nem confortáveis. São relatos assustadores de pessoas que foram dadas como mortas e, no pouco tempo em que estiveram do outro lado, viram rostos familiares, ouviram vozes conhecidas, mas nada parecia realmente acolhedor. Pelo contrário, essas presenças pareciam querer levá-las embora a qualquer custo. Um homem contou que, quando o coração dele parou no hospital, ele acordou, mas não ali. Ele estava num lugar escuro, como uma estrada sem fim, e começou a ouvir vozes. Primeiro sussurros, depois chamados pelo nome dele dizendo: "Vem, vem pra cá. Tá na hora. Não resista." Quando ele olhou, era a própria mãe dele, já falecida há anos, mas com olhos diferentes, fundos, frios, sem a ternura que ele lembrava. Ela estendia a mão insistente, e ele sentiu que tinha algo errado. No fundo, ele sabia, se fosse até ela, nunca mais voltaria. Esse padrão apareceu em outros relatos. Pessoas que viram pais, irmãos, avós, todos mortos há muito tempo, repetindo a mesma frase: "Vem com a gente." Mas o que mais arrepia nesses relatos não é só ver os familiares mortos. É a sensação de que aquelas presenças queriam puxar, arrastar, como se precisassem da companhia no lado de lá. Enquanto os médicos lutavam para reanimá-los aqui, lá parecia acontecer uma batalha espiritual entre atender o chamado ou lutar para voltar. E você já parou para pensar que talvez essas presenças não fossem os familiares de verdade, mas algo ou alguém usando aquelas imagens para enganar? Outra história que arrepia é a de Camila, que sofreu um acidente de carro e ficou 2 minutos morta, segundo os médicos. Mas para ela foram horas num mundo vazio. Ela estava num campo escuro, cercada por uma névoa densa e um silêncio sufocante, até que ouviu um grito vindo de trás da neblina, que logo virou um chamado doce: "Filha, vem, me abraça, tá tudo bem aqui." Ela reconheceu a voz do pai, morto anos antes, mas tinha algo errado. Quando a névoa se abriu, ela viu o rosto dele, mas ele não parecia feliz. O olhar era fixo, gelado, vazio, e o sorriso, forçado, quase sinistro. Ele estendia as mãos com os dedos tremendo, como se tentasse agarrá-la à força. Camila sentiu um medo profundo como nunca havia sentido. Eu sabia que se eu encostasse nele, não voltaria mais. Nesse instante, ela começou a ouvir uma segunda voz, mais distante, ecoando na cabeça dela: "Não vá. Volta. Ainda não é hora." Ela fechou os olhos com força e, quando abriu, estava de volta na sala de emergência, cercada pelos médicos tentando salvá-la. Camila diz que nunca mais foi a mesma, porque entendeu que no momento da morte, nem tudo o que aparece com um rosto conhecido é o que parece ser. Agora presta atenção nessa história, porque é daquelas que mexem com a nossa cabeça. Felipe, um jovem saudável, teve uma parada cardíaca repentina enquanto tomava banho, em casa, sozinho. Ninguém viu nada. Ninguém ouviu o barulho quando ele desmaiou. Quando encontraram ele, o coração já tinha parado. Mas o que ele viveu nesse curto tempo foi muito mais longo do que minutos. Ele disse que assim que apagou, se viu num lugar que não sabia explicar. Era como um corredor comprido, estreito. As paredes pareciam úmidas, quase vivas. Tudo era muito escuro, como se ele estivesse andando no fundo de uma caverna. O ar era denso, pesado, difícil de respirar, e um silêncio absoluto tomava conta. Até que ele começou a ouvir vozes. Primeiro era só um eco lá longe, mas rapidamente ficou claro. Era o nome dele sendo chamado. Uma voz repetia sem parar: "Vem, vem com a gente. Você já sabe quem somos." Ele tentava enxergar quem estava falando, mas a escuridão não deixava ver nada claramente. De repente, no meio daquela penumbra, ele viu algo que deixou a alma dele gelada. O rosto da avó, aquela mesma que ele sempre amou, parada bem no fundo do corredor, olhando fixamente para ele. Mas tinha algo errado, muito errado. O olhar dela era vazio, frio, fixo. Ela não piscava. Não tinha a expressão calorosa que ele lembrava da infância. E pior, ela não estava sozinha. Atrás dela,
outras figuras começavam a aparecer. Eram silhuetas estranhas, distorcidas, com os rostos meio borrados, todas paradas, alinhadas, como se estivessem esperando alguma coisa. E todas olhando diretamente para ele. A avó abriu a boca e falou sem mexer os lábios, de uma forma que ele só conseguia ouvir dentro da cabeça. "Vem, Felipe, vem agora." A voz era doce e ao mesmo tempo sinistra, como se tivesse um peso escondido nas palavras. Ele quis correr, quis gritar, mas não conseguia mexer o corpo. Sentia como se algo invisível segurasse as pernas dele, puxando ele devagar, atraindo cada vez mais. O frio aumentava. O cheiro da umidade do lugar ficava mais forte, e ele começou a perceber que quanto mais ele olhava para o rosto daquela avó, mais ela parecia errada. Felipe conta que naquele instante entendeu tudo. Aquilo podia ter a forma da avó dele, mas não era ela. Era outra coisa. Algo que sabia como enganar, sabia como confundir, mas não tinha alma, não tinha amor, não tinha calor. Ele fechou os olhos com força e gritou mentalmente: "Eu não quero ir. Não agora. Não é minha hora." E quando abriu os olhos, estava deitado no chão frio do banheiro, cercado pelos paramédicos que lutavam para trazê-lo de volta. Ele sobreviveu, mas nunca mais esqueceu o que viu. E até hoje ele diz que aquilo que apareceu para ele naquela hora da morte era algo que queria arrastá-lo, algo que usava o rosto da avó apenas para disfarçar. Desde então, Felipe diz que acredita em duas coisas: que existe sim algo do outro lado, e que nem toda presença que surge quando a gente está morrendo vem realmente para ajudar. Depois de ouvir relatos como o de Felipe, você começa a perceber que tem um padrão sinistro em muitas dessas experiências de quase morte. Pessoas que nunca se conheceram, em lugares e momentos totalmente diferentes, contam que quando o coração parou e a respiração cessou, elas não estavam sozinhas. Do outro lado, presenças surgiam, familiares, amigos falecidos, mas quase sempre com algo estranho no olhar, no jeito de falar, na atmosfera pesada ao redor. Eu vou te contar mais uma história que arrepia. Um homem chamado Ricardo sofreu um infarto enquanto dirigia. Ele perdeu o controle do carro, bateu e foi declarado clinicamente morto ali mesmo, na ambulância. Mas o que ele viveu durante esse tempo é perturbador. Ricardo contou que assim que fechou os olhos pela última vez, ele abriu de novo, mas num lugar completamente diferente. Tudo ao redor estava coberto de névoa cinza. O chão parecia feito de uma areia escura e fria. Ele andava sem entender, sentindo um peso no ar, como se o próprio ambiente estivesse vivo, observando ele. De repente, ele ouviu: "Ricardo." Era a voz da irmã dele, morta há quase 10 anos. Ele parou. E então ouviu de novo, a mesma voz: "Ricardo, vem comigo. Você já ficou demais aí. A gente te espera." Quando ele olhou, ela estava lá, sorrindo com o rosto iluminado. Mas os olhos dela, aqueles olhos não eram dela. Ele dizia que os olhos da irmã sempre foram vibrantes, cheios de vida, mas naquela visão eram fundos, escuros, quase sem alma. E por trás dela, ele começou a perceber mais figuras aparecendo, todas com rostos familiares, mas todas paradas, olhando para ele de um jeito que ele não sabia explicar, como se fossem estátuas esperando que ele dissesse sim. A irmã então estendeu a mão, e à medida que ele se aproximava, o sorriso dela ficava mais largo. Mas não era um sorriso feliz. Era frio, quase cruel. E ele diz que sentiu o instinto de fugir, mesmo sem saber para onde. Mas as vozes aumentaram, todas chamando ele pelo nome, repetindo sem parar: "Ricardo, vem, vem!" Ele percebeu que aquela cena toda era uma armadilha. Aquilo podia ter os rostos de quem ele amava. Mas não era real, não era paz. Era algo estranho, obscuro, disfarçado com memórias boas para enganar ele. E naquele momento ele lutou com todas as forças da mente. E mesmo sem saber como, ele disse mentalmente: "Não, não agora, eu vou voltar." Logo depois ele acordou com um tranco. Já no hospital, com enfermeiros segurando ele, médicos desesperados gritando que ele tinha voltado. Ricardo diz que a coisa mais assustadora não foi ter morrido, foi ter descoberto que nem toda presença que aparece na hora da morte quer te acolher. Algumas querem te arrastar, querem que você aceite sem questionar. E desde aquele dia, ele nunca mais foi o mesmo. Ele carrega uma certeza: na hora mais vulnerável, quando o corpo desliga e a alma fica exposta, nem tudo o que parece familiar é seguro. Esses relatos assustadores deixam algo muito claro. Quando a gente fala de experiências de quase morte,
Nem sempre as pessoas encontram paz, luz e conforto do outro lado. Na verdade, muitas vezes, o que aparece no instante entre a vida e a morte é bem diferente daquilo que a gente espera. Pensa comigo. Essas presenças que chamam as pessoas, que aparecem com rostos familiares, que usam vozes conhecidas, podem mesmo ser quem elas dizem ser? Ou será que, naquele momento crítico, a alma está vulnerável, confusa, e existem forças escuras aproveitando isso para arrastar a pessoa para algo muito pior? O que esses relatos mostram é que o outro lado não é só luz. Existem zonas escuras, existem entidades que sabem exatamente o que fazer para seduzir, enganar, para que a alma aceite atravessar. E muitos dos que voltaram relatam isso com o mesmo detalhe arrepiante. Olhares vazios, vozes conhecidas, mas que pareciam vazias de sentimento, vazias de calor humano, só com um objetivo: fazer você ir. E olha só, não importa se você acredita ou não, essas pessoas não ganharam nada contando suas histórias. Muitas, inclusive, se arrepiam só de lembrar. Mas todas carregam a mesma certeza. Na hora da morte, você pode ser chamado, e talvez quem estiver te chamando não seja exatamente quem você pensa. Isso mexe com a gente, porque ninguém está pronto para enfrentar algo assim. Você estaria? Então, se esse vídeo te fez refletir, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha, porque aqui a gente fala das coisas que pouca gente tem coragem de contar. Histórias reais, de quem já viu o que existe depois que o corpo apaga. E no próximo vídeo, a gente vai mergulhar ainda mais fundo, porque as histórias que vêm aí são ainda mais pesadas e assustadoras. Você já ouviu falar de pessoas que, no momento da morte, sentem mãos invisíveis puxando suas pernas, arranhando, agarrando, tentando arrastá-las para algum lugar escuro? Quem ou o que seriam essas mãos? Por que elas aparecem no instante exato em que a alma está saindo do corpo? Se você quer entender essa parte ainda mais sombria das experiências de quase morte, não perca o próximo vídeo, porque ele vai mexer com tudo o que você acha que sabe sobre a morte e o que pode vir depois. E lembra, nem toda voz que te chama no fim quer realmente te levar para a luz.